bom que você veio à igreja. Espero que você tenha tido uma manhã abençoada até aqui. Espero também que o teu descanso tenha sido restaurador. Para mim foi uma alegria poder ouvir a Melody hoje pela manhã. Uma alegria, mesmo à distância, ver como um ministério fiel da palavra de Deus. E o que nós recebemos hoje de manhã foi muito especial. O livro continua ainda inspirando muitas pessoas. E eu, ao ouvi-la há poucas horas atrás, agradeci de maneira especial a Deus. E vocês vão entender o porquê. Se você tem a sua Bíblia, vou pedir para você abri-la no Salmo 106. Salmo 106. E tendo encontrado, vou pedir para você inclinar a sua cabeça, reverentemente. Vou dar um minutinho para você orar a Deus, pedindo para que Ele fale com você, para que Ele use o pregador. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, humildemente nos colocamos diante da Tua presença. Já temos recebido parte das Tuas bênçãos desde o amanhecer, nas diversas oportunidades em que oramos juntos, abrimos a Tua palavra, refletimos, analisamos. E uma vez mais, agora com a Tua palavra aberta em nosso colo, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Há uma necessidade urgente de nossa parte de ajustarmos a nossa vida segundo a Tua vontade expressa em Tua palavra. E que o Teu Espírito possa fazer a boa obra nesta manhã conforme as Tuas promessas. Que Ele desça sobre este lugar, que Ele tome cada pessoa, que Ele governe cada coração, que as nossas mentes e a nossa vontade estejam inclinadas na direção da Tua vontade. Por favor, Pai, ouve a nossa oração. Nós não merecemos, mas nós precisamos, e porque o Senhor é um Pai amoroso, que tem prazer em atender os seus filhos, conceda-nos essa graça. Oramos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu não sou um pesquisador nato, mas tentei buscar, desde o início do século XX, algumas publicações oficiais da igreja que indicavam, a partir de sua liderança global, a necessidade da igreja experimentar um reavivamento e uma reforma da piedade cristã. Eu encontrei um artigo de capa na revista Adventista, publicado 9 anos depois da morte da Sra. White. Um assessor direto da presidência chamado Fulton chamou a atenção da igreja para este assunto. A necessidade de um reavivamento, de uma experiência genuína com Deus,
Mas por alguma razão, e talvez a limitação tenha sido minha, eu fui encontrar algo dessa natureza 50 anos depois, em 1975, sob a liderança de Robert Pearson, então presidente mundial da igreja. Numa reunião oficial, ele reconheceu os avanços das últimas décadas, avanços na área educacional, expansão da área hospitalar, a presença adventista em todos os continentes, já em dezenas e dezenas e dezenas de países, a mensagem do adventismo chegando, anunciando a volta de Jesus e chamando um povo para se preparar para o encontro com o seu Senhor. E ele diz que apesar de todos estes avanços, seria honesto reconhecer que sem o auxílio extraordinário e sobrenatural, nós não seríamos capazes de concluir a obra. Na década seguinte, finalzinho da década de 80, sendo mais exato em 1988, Neil Wilson, então presidente, faz um chamado à igreja, um apelo ao reavivamento. Ele inclusive chegou a dizer que o reavivamento não vem por um voto de comissão, não é resultado de um concílio, mas entendia que cumpria o papel dele como líder mundial da igreja de chamar a atenção para esse assunto. Seu filho, recém-aposentado, pastor Ted Wilson, parecia sensível também ao mesmo tema. E quando ele assume a liderança mundial da igreja no início da segunda década, em 2011, eles produzem, numa das reuniões outonais, um documento. Este documento é produzido com a participação de membros, pastores, obreiros e alguns voluntários de todo o globo. E eles saem de lá com esse documento redigido. É um apelo à igreja, ao reavivamento e à reforma. Talvez alguns de vocês lembrem deste documento, porque quando os administradores de divisões saíram desta reunião na conferência geral, eles trouxeram esse documento consigo e ele foi replicado, estudado e analisado nas instâncias inferiores. A divisão estudou com o seu corpo de obreiros, as uniões fizeram o mesmo com o seu staff, as associações locais e missões, até que isso chegou nas mãos dos pastores nas igrejas. E eu me lembro quando chegou esse documento nas minhas mãos. Num concílio mensal, com os meus colegas, estudamos, lemos, e eu confesso a você, meu coração bateu muito mais forte. Enquanto lia aquela coletânea de textos bíblicos e do Espírito de profecia, com um chamado, um apelo, e ao mesmo tempo ressaltando promessas extraordinárias que envolviam o reavivamento, quando eu li aquilo, meu coração queimou. Eu pastoreava um distrito no centro-oeste brasileiro, e com a minha igreja de Sobradinho e as outras duas, nós escolhemos um final de semana e saímos num retiro com a igreja. Nós ficamos lá na beira de um rio, debaixo de árvores, com refeições simples, e a agenda era uma só. Nós iríamos depurar aquele documento, iríamos ler aquele documento, iríamos refletir e conversar sobre aquelas promessas e aquele chamado, e faríamos ali um compromisso com a palavra, um compromisso de uma vida de oração, e eu nutri no meu coração a esperança de que um chamado desse, de proporção global, que começou lá dentro do escritório, que dirige, que toma decisões,
que aponta os rumos da igreja, até a igreja local, em todo o globo, em todas as igrejas. Esse documento foi lido, isso foi publicado na revista Adventista, isso foi reproduzido, foi tirado cópias e provavelmente vários de vocês tiveram contato com esse material. E eu falei, agora vai. Já fazem 14 anos, desde esta onda que chamou tanto a nossa atenção. Mas nós estamos aqui ainda. E eu costumo dizer, o nosso problema é um só. Nós ainda não fomos para a casa do Pai. E enquanto lá não chegarmos, esse continua sendo o nosso maior problema. O nosso maior problema não tem que ver com as nossas finanças, nem com um diagnóstico desfavorável, uma doença crônica ou sonhos não realizados. O nosso maior problema é que nós ainda estamos aqui neste mundo de pecados. E nessa manhã eu queria refletir com vocês sobre uma necessidade urgente, que não pode ser ignorada por aqueles que aguardam a volta de Jesus e anseiam ver isso ainda cumprido em sua geração. Repare comigo no verso 13 do Salmo 106. Na minha versão eu leio assim: logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Este é um salmo de recapitulação. Ele fala dos atos graciosos de Deus e fala da ingratidão de Israel. Vários episódios são recapitulados aqui. Episódios que, por terem sido esquecidos, levaram o povo à apostasia. E existe uma ideia-chave no verso que acabamos de ler. Eles se esqueceram do que Deus havia feito. E quem se esquece do que Deus já fez, corre o risco de esquecer quem Deus é. O povo perdeu o juízo, perdeu o rumo, perdeu a noção, por ignorar o seu próprio passado, por não recapitular episódios importantes, por não rever a história. E eu vou convidá-lo a ir até a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, porque me parece que essa preocupação ela é trazida à tona pelo apóstolo. Chamo a sua atenção para o verso 11 do capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estas coisas aconteceram com eles para servir de, que diz a tua Bíblia? Exemplo. Foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. E o verso 12 diz: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Olhe para mim. O apóstolo Paulo expressa uma preocupação aqui. Depois de recapitular alguns episódios nos versos anteriores, ele traz a memória de sua audiência e diz: nós precisamos aprender com eles. Ele está falando para um público essencialmente não judeu. Um público que precisava conhecer a história daquele povo. Mas eu imagino que o apelo também serve para quem está familiarizado com a história do povo, mas não reflete sobre ela. E este conselho é preservado porque ele tem uma aplicação universal. Ele chega a mim e a você na manhã deste sábado e Deus está tentando dizer para mim e para você: por favor, aprendam com aquele povo. Aprendam com aquela gente. Estudem, analisem, reflitam sobre a história e a trajetória daquele povo. Eu vou pedir para você marcar essa página, nós já vamos voltar aí logo, logo. Mas quero destacar hoje um episódio. Uma cena que talvez sirva de estímulo e alerta a mim e a você na manhã deste sábado. Então eu vou convidar você a ir ao livro do Êxodo, no capítulo 17. Os capítulos anteriores são um show de incredulidade. E talvez o capítulo 17 seja o clímax de uma tendência nutrida e desenvolvida por este povo.
E talvez aqui eles tenham passado do ponto. Repare comigo o verso 6. Com um pouco de familiaridade com as Escrituras, você já sabe do que se trata. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Olhe para mim. Você deve lembrar que as semanas anteriores foram marcadas por cenas extraordinárias. Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Com mão forte e poderosa tiraria o seu povo do meio do Egito. E assim ele o faz. Com requintes de poder e manifestações extraordinárias, cada uma das pragas era um lembrete, não somente aos israelitas, mas aos egípcios. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra. Cada uma das pragas era Deus dizendo sobre a insanidade. Obrigado. De todo aquele panteão, de toda aquela salada de idolatria que os israelitas haviam se acostumado a conviver naqueles anos enquanto serviam no Egito. Os egípcios, eles tinham uma lógica, e eu não posso culpá-los por isso, porque enquanto os israelitas, aos trancos e barrancos, tentavam manter a sua fé, dizendo que havia um único Deus verdadeiro, os egípcios olhavam para eles e diziam: um só não basta. E esse de vocês não é forte o suficiente. Se fosse, vocês não serviriam a nós. Então, dentro da lógica que imperava ali, alimentando a baixa autoestima dos israelitas de um Deus que supostamente era forte, poderoso, grande, o Criador, mas que havia permitido que o seu povo fosse subjugado à escravidão. Mas quando as pragas, a mão de Deus pesa sobre o Egito, quando Deus arregaça as mangas para dizer: esse negócio aqui não está fora de controle, cada uma das pragas é Deus dizendo: isso aí não faz o menor sentido. Então, por exemplo, as rãs, que eles tiveram o constrangimento de não apenas elas terem se tornado um incômodo, mas quando a praga cessa, os cadáveres das rãs precisariam ser removidos das casas. Você imagina os adoradores das rãs amontoando com paz e com aquele mau cheiro, tirando de suas casas, tentando dar um fim. Você consegue perceber como Deus estava tentando levar os egípcios a refletirem sobre a insanidade da idolatria? Assim foi em cada uma das pragas. Foi uma surra. A 10ª, o último golpe, na noite do Êxodo, quando o anjo destruidor passa por toda a terra do Egito, nenhum cão latiu na terra de Gósen. E Deus tirou seu povo de forma extraordinária quando depositaram fé no sangue do Cordeiro. De lá saíram, cheios de despojos, marcharam pela superfície da terra. Só que os dias seguintes foram marcados por algumas provas que estavam dentro do cronograma divino para tirar um pouco do Egito do povo. Porque ainda que Deus tivesse tirado o povo do Egito, havia ainda muito Egito no povo. Então, o episódio aqui em Refidim, ele é marcado por um momento de incredulidade. Eles haviam passado por Mara e outras situações. Você deve lembrar também que, estacionados diante do mar, o exército enfurecido atrás deles, Deus abre o mar com o sopro das suas narinas. Eles passam em terra seca. Que coisa extraordinária não deve ter sido. O que eu não daria para ter visto isso. Mas, ao chegarem em Horebe, o suprimento de água, ele já não era suficiente para atender a demanda do povo. Então, eles falam uma coisa que eu não sei você, mas quando leio isso me dá vontade de esganar o povo. Eu tenho vontade de pegar eles assim pelo pescoço. Eles disseram: estará o Senhor no meio de nós, de fato? A nuvem repousava sobre a cabeça deles, trazendo sombra. Os aquecia à noite. Não era uma memória distante. A nuvem, o estandarte de um Deus invisível, estava ali presente. Eles tiveram a audácia de dizer: o Senhor está aqui mesmo? Então Moisés, ele vira para Deus e diz: Senhor, então
Deus diz a ele: toma aí a vara que você tem nas mãos, você vai ferir a rocha e dela vai sair água e o povo beberá. Meus irmãos, eu não sei como você desenha isso na sua mente quando você lê esse relato, mas nós estamos falando de 600 mil homens em idade adulta, fora mulheres e crianças. Os mais conservadores dizem 2 milhões de pessoas. Não era uma bica d'água na beira da estrada, dessa que a gente vê quando está viajando por aí. Foi água, mas foi muita água, jorrando para alimentar uma cidade densa de gente. 2 milhões de pessoas, foi muita água que jorrou da rocha depois de Moisés feri-la. Este é o episódio. E se o salmista diz: eles se esqueceram, e porque se esqueceram, se corromperam. E se o apóstolo Paulo fala: a gente precisa aprender com eles, especialmente aqueles que estão vivendo o fim de todas as coisas. Precisamos aprender com eles, para que você, estando em pé, não caia. A minha oferta a você nessa manhã é a gente extrair uma lição deste episódio, que talvez esteja abaixo da superfície. Por isso, eu vou pedir para você ir até João, no capítulo 7. Você ainda tem 1 Coríntios 10 marcado aí na sua mão, né? Nós vamos precisar dele já já. Mas agora vamos a João, capítulo 7. E aqui eu me encantei quando o Melody usou esse texto hoje pela manhã. O mesmo texto. Nós não combinamos, mas existe alguém que está por trás conspirando aqui. João capítulo 7. Leia comigo os versos 37 e 38, por favor. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse episódio é extraordinário. A serva do Senhor lança luz sobre esta cena no livro Desejado de Todas as Nações. Ela pinta isso num quadro belíssimo. Jesus havia escolhido ir a Jerusalém por um caminho alternativo. Ele manda os discípulos à frente e ele escolhe ir para Jerusalém desacompanhado. Os discípulos vão, mas a expectativa em relação à ida de Jesus a Jerusalém naquele período festivo era alta. As histórias de milagres se multiplicavam. Jesus era uma pessoa que ainda inspirava muita curiosidade. A oposição contra ele não havia amadurecido ainda totalmente. Então havia um clamor em Jerusalém naquele ano. Será que ele vem? Essa era a pergunta que todo mundo fazia nos cantos da cidade. Os discípulos estavam ansiosos, aguardando a chegada do mestre. Mas ele vem, se une a uma caravana qualquer. E você sabe, usando aquele talit, não era difícil ele se infiltrar numa caravana ou tomar lugar perto das pessoas, naquelas distâncias, a caminho de Jerusalém, sem ser notado, porque você ficava praticamente com os olhos de fora. Então assim ele fez, ouvindo as conversas no caminho, mas não se dando a conhecer. Então ele entra em Jerusalém. E no dia mais importante da festa, assim descreve João tardiamente, quando preserva este relato, e João é o único que vai falar sobre isso, o único que vai falar dessa visita e o único que vai colocar isso nesses termos. João diz que nesse último dia, o grande dia da festa, ele chega lá. E ele chega onde? Ele chega no pátio do templo. O pátio do templo era ocupado pelas pessoas comuns. O sacerdote de plantão tomava um jarro de bronze com água do tanque de Siloé e ia até o pátio do templo e derramava num recipiente. Isso se dava ao pôr do sol. Tochas afixadas nas paredes de mármore branco eram colocadas, e isso era alusivo à coluna de fogo que guiava o povo no deserto. E esta água derramada pelo sacerdote de plantão era alusiva ao episódio em Horebe, quando Deus dá de beber ao seu povo a água, quando Moisés a fere com seu cajado. Isso ele faz num movimento solene, e o povo reverente olhando a cena. Neste exato momento, Jesus se coloca no meio da multidão e pronuncia as palavras que nós acabamos de ler. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Diz a serva do Senhor que a sua humanidade não pôde reter
lapsos de sua divindade. Falou com uma autoridade que ninguém ousou questionar as suas palavras. Pois sim, o povo sabia o que ele estava querendo dizer. Ele estava, como em outros momentos, no próprio Evangelho de João, ele estava atribuindo a si a prerrogativa de Yahweh, que havia sustentado o povo e guiado pelo deserto. Então, quando ele disse, alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva, ele está se fazendo Deus. Que cena extraordinária. De novo, o que eu não daria para ver isso. Marca essa página, já vamos voltar nela. Mas, por favor, volte agora a 1 Coríntios capítulo 10, como eu pedi para você. Eu não posso entregar tudo antes da hora, não é? Nós estamos montando aqui um quebra-cabeça. 1 Coríntios capítulo 10, agora eu chamo a sua atenção para o verso 4. Porque quando o apóstolo diz, nós temos que aprender com eles, temos que aprender com o exemplo deles, ele recapitula alguns exemplos, mas olha o verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você diz amém? Agora sim, você está preparado para o verso 39 do capítulo 7 de João. Eu interrompi a leitura propositalmente. Quando ele disse, alguém tem sede, vem a mim e beba, olha o que João coloca como uma notinha de explicação no verso 39. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Olhe para mim, meus irmãos. Aqui se forma uma dinâmica. O paradigma em Horebe vai desvendar para a gente algo extraordinário à igreja. Porque na dinâmica, no símbolo que se forma em Horebe, primeiro a rocha é ferida, depois a água jorra. Isso não deveria ser novidade para ninguém. Jesus não está, pasme você, mas Jesus não está, e nem tampouco João, trazendo nada inédito. Por isso eu vou pedir para você ir até o livro de Isaías. E vou pedir para você ir ao capítulo 44 de Isaías. O verso é o 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olhe para mim. O que nós temos aqui é um símbolo cristalino para que eu e você possamos entender. Se estabelece aqui Jesus como sendo a rocha. No episódio de Horebe é a origem da água. É de onde a água vai vir. E é condição para a água jorrar. Rocha ferida, água jorrando. Se Paulo diz que Cristo é a rocha, e eu sei que também em algum momento a água é um símbolo de Jesus, a água viva, mas entenda, o Espírito também é simbolizado pela água, e nesse paradigma histórico, Cristo é a rocha e o Espírito é a água. Meus irmãos, repito, primeiro a rocha é ferida, depois a água jorra. O sacrifício de Jesus é condição para o derramamento do Espírito Santo na sua plenitude. Você diz amém? A questão é a seguinte. Na noite da 10ª praga, as famílias dos israelitas manifestaram fé imolando o cordeiro. Eles se uniram e em pé, com os pés calçados, não como normalmente se fazia, uma refeição apoiada sobre os cotovelos, em tapetes e almofadas, numa mesa bem baixinha do chão. Dessa vez eles foram orientados, vocês vão comer em pé, com a mochila nas costas, com os pés calçados. Vocês vão comer essa refeição e não vão precisar lavar a louça, porque vocês vão comer essa refeição e vão sair para nunca mais voltar. Vocês estarão indo para a terra prometida. A minha pergunta a você é a seguinte: eles foram ou não
resgatados do cativeiro naquela noite da 10ª praga? Responda para mim, sim ou não. Mas responda para mim, tomaram posse da terra prometida imediatamente? Não. Porque entre a libertação do cativeiro e a tomada da herança, havia o que nesse intervalo, no meio desse caminho? Havia um deserto. Um dia, você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Seu coração se comoveu diante da oferta da misericórdia. Você ouviu suspenso entre o céu e a terra. Você entendeu que aquelas feridas foram por sua causa, que aquelas chagas foram feitas como consequência dos teus pecados, e você disse: eu aceito esse Jesus como meu Salvador. Seu coração se rendeu, você entregou sua vida a Jesus, e neste dia, você foi liberto das correntes do pecado. Você diz amém? É assim que se dá a salvação. Você foi justificado. Você agora tem um substituto. Mas eu pergunto, você tomou posse da terra prometida imediatamente? Não. Nós ainda estamos aqui. E a semelhança deles, e nós temos que aprender com eles, a semelhança deles, nós ainda estamos aqui e precisamos atravessar este terrível deserto. Porém, meus irmãos, não existe a mínima possibilidade, não há a menor chance de conseguirmos vencer o vão do deserto sem o uso da água. Talvez a gente sobreviva uma parte do percurso. Talvez a gente consiga fazer um trecho desse trajeto. Mas a gente não consegue chegar ao destino final sem água suficiente para hidratar o nosso corpo. O que temos visto é a presunção de crentes que, mesmo um dia tendo olhado para Jesus, tendo seu coração comovido diante da oferta de amor, de misericórdia e de perdão, tenham dito sim, embora alguns de nós tenhamos colocado no GPS da vida céu como destino, nós não teremos condições de chegar ao destino final, porque nós não temos os suprimentos necessários para chegar até lá. Presunçosamente estamos tentando viver a vida cristã sem o auxílio do Espírito Santo. E essa é a razão pela qual, se você olhar no retrovisor da sua história, você vai lembrar de um monte de gente que já esteve sentado perto de você nos bancos da igreja, mas não estão mais lá. Eles ficaram pelo caminho, eles apostataram da fé, eles desistiram do céu. Não porque não houvesse neles o desejo ou até mesmo a intenção de ir para lá, é porque eles pararam de beber água e ninguém consegue vencer o vão do deserto sem água. E você não para instantaneamente, porque a desidratação, ela vem com sintomas progressivos. Ela afeta você progressivamente. A razão de muitas pessoas à nossa volta na igreja já não conseguirem mais se entregar para adorar a Deus e para louvá-lo, é porque eles têm os seus lábios ressequidos pela desidratação. Uma pessoa sem o Espírito Santo não consegue louvar direito. Ela não vê graça na forma como as coisas são feitas. Ela está afetada por outros estímulos. Uma pessoa sem o Espírito Santo, com seus lábios secos, só consegue pronunciar críticas, juízos temerários, pessoas azedas. Pessoas que veem apenas o lado negativo, porque além dos seus lábios ressequidos, eles têm a sua vista embaçada, um outro sintoma da desidratação. Veem coisas que não existem, não veem coisas que precisavam ver. Esses são sintomas de pessoas que andam a vida cristã sem o Espírito Santo. E deixa eu dizer a você, isso é muito cansativo. É muito cansativo para pastores e líderes, para pais de família,
líderes locais, ter que respirar numa mesma sala, numa comissão de igreja, num comitê administrativo ou qualquer coisa do tipo, respirando no mesmo ambiente, com pessoas cheias de opinião, mas desprovidas do Espírito Santo. Eles querem dizer como as coisas da igreja devem acontecer, mas não oraram o suficiente para opinar. Tem sempre algo a dizer, mas com seu coração vazio. Saem da frequência do Espírito e o resultado é sempre o mesmo: brigas, dissensões, críticas, divisões. As suas opiniões, o seu apetite, o seu gosto, as suas preferências estão em primeiro lugar, porque estão desidratadas e começam a falar coisas como alguém que está fora de si. Mais cedo ou mais tarde, deixarão o caminho da fé. Talvez terão que tomar fôlego e vão dizer assim: preciso dar um tempo da igreja. Dão um tempo do cargo. Deixam um pouco as atividades da igreja de lado, priorizam outras coisas. Eles se assentam na beira do caminho para tentar tomar fôlego, porque quem está desidratado começa a ter uma respiração ofegante. Os órgãos começam a funcionar não da maneira devida. E ao se assentarem na beira do caminho, estarão muito mais vulneráveis a picadas de serpentes e escorpiões, coisas próprias do deserto. O sol escaldante, as temperaturas altas, a pressão, a aridez, tudo isso se torna insuportável sem água. E é por isso que tem gente que, enquanto não sai da igreja, parece que está... É como se estivesse sufocada. E parece que para encontrar algum fôlego, precisa deixar a igreja. Sim. A caminhada do deserto é sufocante para aqueles que não bebem água, para aqueles que não têm o auxílio do Espírito Santo. Se eu falo para alguém esta manhã que por ignorância ou por indiferença tem tentado viver a vida cristã sem o auxílio do Espírito Santo, eu quero dizer a você, é uma questão de tempo, você vai ficar pelo meio do caminho. Mas talvez, nessa manhã, você entenda que Deus está falando com você. Talvez você, num lapso de honestidade, diga a si mesmo: faz muito tempo que eu não peço pelo batismo do Espírito Santo. Faz muito tempo que eu não falo com Deus sobre este dom precioso. A serva do Senhor diz que os anjos olham com espanto a indiferença que nós manifestamos em relação a este dom extraordinário. O Espírito Santo só pôde ser dado na plenitude, do jeito que veio sobre a igreja apostólica, porque um preço foi pago para que ele pudesse ser concedido, e o preço foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a rocha não tivesse sido ferida, como analogia, a água não teria fluído. Se Cristo não tivesse pagado o preço da nossa redenção, a igreja não poderia contar com o dom extraordinário do Espírito Santo. Então, por favor, não deixe esse recinto hoje aqui pela manhã sem você pedir pessoalmente sobre uma porção do Espírito que você precisa ter para continuar caminhando. Talvez você se encontre numa condição tão deplorável que você não consegue nem mais se erguer. Você não consegue nem mais se levantar. Você está jogado na beira do caminho e você não tem força para se levantar. Você já tentou, mas você não consegue. Deixa eu dizer a você, isso será apenas possível se o Espírito Santo lhe servir de auxílio e hidratar você. Mas talvez a sua condição seja tão complicada que talvez nessa manhã Jesus Cristo precise se assentar ao seu lado na beira do caminho, reclinar a sua cabeça sobre o colo dele. Talvez ele tenha que, com a ponta dos seus dedos, molhar os seus lábios e a ponta da sua língua, para recobrar um pouco das suas energias, porque ele não pode derramar a quantidade que ele gostaria para você, porque você não conseguiria nem processar na condição que você está. Então tem que ser aos poucos. Mas ele faz isso de maneira gentil. Ele sabe a dosagem certa e ele quer hidratar você, refrescar a sua cabeça, molhar a sua nuca, baixar a sua temperatura, umidificar os teus lábios e depois, aos poucos, com poucos goles, hidratar você para que você possa beber dessa água.
Ele assim deseja fazer, porque Ele é o garantidor que você receba o Espírito Santo. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meus irmãos, nós não podemos continuar tentando chegar ao destino final, ignorando a pessoa do Espírito Santo. Vá até a última página da Bíblia, por favor. Capítulo 22 do livro de Apocalipse. Capítulo 22 do livro do Apocalipse, o verso 17, nós lemos assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem, o que diz a tua Bíblia? Sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ele quebrou as correntes do pecado. Ele libertou você daquela vida de escravidão. Você não é mais servo dos seus desejos. O príncipe deste mundo já não tem nenhuma jurisdição sobre você, porque você é propriedade divina. O Espírito que antes estava entre os discípulos, agora, nas palavras de Jesus, estaria nos discípulos. Ao entregar seu coração a Jesus, ao reconhecê-lo e confessá-lo como teu Salvador pessoal, você foi selado pelo Espírito Santo. Você recebe uma concessão para você iniciar sua jornada em direção à terra prometida. É tudo pela graça. O chamado, a comoção, o entendimento, a confissão, tudo pela graça. E é pela graça também que você vai continuar de pé caminhando no meio do deserto. Pela graça do Espírito, que hidrata você, que refresca você, que sustenta você. Que tal a gente parar de tentar de chegar no céu por nossas próprias forças? Que tal orarmos todos os dias, pedindo para que o Espírito Santo governe a nossa vida? Que tal você, esposa, acessar a presença do Todo-Poderoso, dizendo e pedindo para que o seu marido receba uma porção do Espírito? Que tal você, marido, fazer isso por tua esposa? Que tal pais, ajoelharem-se no pé da cama dos seus filhos, pedindo para que o Senhor intervenha através do poder extraordinário do Espírito, bloqueando as ações maléficas deste século mau, para que os teus filhos tenham o coração conservado no caminho da fé, para que eles divisem mesmo a distância os portais celestiais e continuem marchando e se hidratando e dispondo do auxílio do Espírito Santo. Que tal se nós incorporássemos este pedido como sendo elementar em cada um dos nossos dias? O próprio Jesus diz: olha, aquele que bate vai ser aberto, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Vocês são maus e conseguem dar boas coisas aos filhos de vocês. Ninguém vai dar uma pedra a um filho que lhe pediu um pão. Ninguém lhe dará um escorpião quando lhe pede um ovo. Não, e se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? O Evangelho de Lucas diz: quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Ele não vai negar isso a você. Meus irmãos, o Espírito Santo não é um prêmio para quem faz as coisas certas. O Espírito Santo é a necessidade primária para a gente passar a fazer as coisas certas. Ele é o agente da regeneração. Ele não é o selo da perfeição. Porque tudo aquilo que o Espírito Santo transforma, Ele vai usar. Tudo aquilo que Ele consegue hidratar, nutrir, Ele vai usar com poder. E antes da serôdia precisa haver
Precisa haver a primeira chuva, a temporã. Antes de sermos cheios do poder do Espírito, Ele precisa transformar quem nós somos. E para Ele transformar quem nós somos, nós precisamos pedir o seu auxílio e nos rendermos ao seu governo. Estaria eu falando para alguém que mesmo dando alguns passos no deserto, sente os sintomas de um enfraquecimento? Você, quem sabe, não está indo no ritmo que você já um dia foi. Talvez o seu olhar comece a captar alguns defeitos da igreja, do sistema, da instituição, do pastor, do ancião, disso, daquilo e daquilo outro, e talvez essas coisas estejam te afetando mais do que deveriam. O Espírito Santo vai equacionar isso, vai ajustar isso, vai te emprestar as lentes dele para você conseguir interpretar a realidade e ser o que você precisa ser, num contexto muitas vezes desfavorável. E eu faço um apelo nessa manhã. Você reconhece a necessidade do Espírito Santo numa medida maior do que você tem recebido? Você gostaria de dizer a Deus: Senhor, me perdoa por estar tentando vencer com as minhas próprias forças. Se assim é no seu caso, talvez eu deva convidar você a colocar-se em pé. E talvez eu deva incentivar você a fazer uma oração no seu íntimo. Talvez você deva confessar algo. Mas o que Deus não faria com uma igreja como essa, cheia de gente, pedindo a mesma coisa? Dá-nos mais do teu poder. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse o Mestre. A Bíblia termina dizendo: se alguém tem sede, eu vou dar de graça da água da vida. Essa é uma oferta da graça divina. Você não tem como fazer por merecer. Ele vai dar não porque você merece, Ele vai dar porque você precisa. Fale com Deus. Pai amado, responde a nossa prece. Batiza-nos com teu Espírito. Nos torna mais semelhantes a teu Filho. Esse é o ideal da nossa vida, o propósito da nossa existência. Muitos de nós temos um temperamento estragado, manias, memórias ruins, traumas que voltam como fantasmas nos assolando.
atrapalham os nossos relacionamentos. Muitos de nós não sabemos ser contrariados, não lidamos bem com o contraditório, não sabemos ser um voto vencido. Nos dá um coração humilde, que haja em nós muito mais disposição para servir do que para a gente ser servido. E que o Teu Espírito receba de nós nessa hora toda a autorização que Ele requisita para fazer as mudanças tão necessárias. Entra na nossa vida, Pai, e nos faz novas criaturas para a glória do Teu nome. Temos algumas horas aqui juntos até que cada pessoa tome a direção e o rumo da sua casa, mas que o Senhor ainda tire proveito do tempo que ainda estaremos juntos, para que a gente possa continuar a nossa caminhada ainda mais decididos, resolutos e dependentes do Senhor a cada passo. Nós não merecemos, mas o Senhor sabe que nós precisamos. E a nossa necessidade é o nosso argumento. Nos ajuda, limpa o nosso coração e nos batiza com Teu Espírito na medida que podemos suportar na manhã deste sábado. Cada um está numa condição, o Senhor sabe. Dá-nos o que a gente pode suportar, mas nos dá alguma coisa. Não nos deixa sair daqui de mãos vazias. Nós te pedimos em nome de Jesus, a rocha eterna. Amém.